Obrigada pela sua presença, é um prazer muito grande. Eu queria começar, presidente, queria que o senhor comentasse um texto que o senhor publicou, queria que o senhor explicasse para a gente, no dia 19, está no site do PT, um documento que o senhor assinou, onde o senhor apresenta uma iniciativa, apresenta um conteúdo com 4 pontos principais para o próximo período no Brasil. O senhor fala sobre reforma política eleitoral, uma agenda para a transição energética, programa de recursos da exploração do pré-sal, né, na área da Amazônia, e também sobre uma política de segurança pública. Esse é um compromisso que o senhor está apresentando já como presidente eleito do Partido dos Trabalhadores? Seria esse como o senhor está vendo aí o próximo período? Não, são temas importantes, mas eu trato ali também de outros temas prioritários. Eu enfoco a questão do financiamento do SUS, que eu penso que é um grande desafio para o Brasil e que o Partido dos Trabalhadores tem que formular, tem que fazer disputa política pela ampliação do financiamento do SUS. Eu coloco também problema grave hoje nos municípios brasileiros, nas médias e grandes cidades, que é a questão do financiamento do transporte público, né, que muitas famílias, hoje são milhões de famílias no Brasil, que não têm acesso muitas vezes à educação, a esporte, à cultura, né, mesmo o lazer familiar, né, de visitar amigos, parentes, mesmo muitas vezes a busca por uma vaga de emprego, tudo isso, muitas vezes as famílias estão se abstendo, né, de lutar por esses direitos, para ter acesso a esses direitos, a essas políticas públicas, por conta de não ter condições de financiar o transporte público. As famílias não conseguem mais pagar o preço do transporte público. Então eu coloquei isso também como desafio, coloquei como desafio a questão do tempo livre, né, que no Brasil se materializou como o debate do 6x1, ou seja, da carga horária de trabalho. Eu não tenho nenhuma dúvida que também é um grande desafio, como é um grande desafio a universalização da educação integral e a universalização do direito à primeira infância, interpretando o direito à primeira infância como o direito à creche, o direito à segurança alimentar, o direito às políticas de estímulo ao cognitivo na fase mais rica, né, do ser humano, o direito ao acompanhamento familiar para que a criança cresça no ambiente saudável. E, claro, aí eu enfoco também a questão da reforma política eleitoral, que eu não vejo, pelo menos no médio e longo prazo, a perspectiva de fortalecimento da democracia, se nós não fortalecemos os partidos, se nós não formos capazes de debater uma agenda para o Brasil, né, envolvendo os partidos políticos. Hoje, infelizmente, a dinâmica do Congresso Nacional é a dinâmica da emenda individual, é a dinâmica do interesse individualizado. Não estou dizendo que o parlamentar, isso não seja legítimo, o parlamentar muitas vezes brigar pela sua cidade, pela sua região, acho legítimo, mas isso não pode secundarizar uma agenda para o país, uma agenda onde o país supere as suas dificuldades, onde o país construa um legado para as futuras gerações. Então, a reforma política eleitoral pressupõe, e acho que o PT tem que voltar a defender com muita força isso, a questão do voto em lista, e que o debate de projetos para o país, que esse debate seja feito pelos partidos, que a sociedade entenda o que cada partido pensa, qual é o projeto de cada partido para a sociedade, ou seja, que a sociedade interprete o programa partidário. Então, a reforma política eleitoral significa nós fugirmos desse debate do varejo, o debate do projeto individualizado, do projeto pessoal,
significa, portanto, nós qualificarmos o papel dos partidos na política brasileira e, claro, é mais fácil você debater um projeto de país com 6, 7 partidos do que você cair no varejo que hoje predomina no Congresso Nacional. Eu coloco também no artigo, né, que você se refere a um artigo que eu publiquei, foi publicado pela Folha de São Paulo, eu coloco também a questão da segurança pública. Hoje, qualquer pesquisa que a gente faça, a segurança pública vai aparecer como o primeiro ou o segundo problema nacional. Então, se nós não defendemos a segurança, esse projeto de segurança pública, que ele é quase que uma síntese das ações policiais que tem levado à letalidade policial, então, se nós não aceitamos essa concepção de segurança pública, se para nós segurança pública não é e não deve ser igual à polícia letal, nós temos que ter uma proposta. O PT, os partidos do campo democrático popular, nós temos que apresentar uma proposta para a sociedade. Eu tenho defendido muito a adoção das novas tecnologias nas políticas de segurança pública, a adoção das câmeras, as câmeras inteligentes, como são chamadas, que são as câmeras que fazem leitura das placas dos veículos e faz o rastreamento, câmeras que fazem leitura facial e também tem condições de fazer o rastreamento, ou seja, você tem como coibir a criminalidade e a violência hoje utilizando aquilo que tem de mais moderno, aquilo que tem de mais avançado em termos de inteligência e de inteligência eletrônica. Então, eu tenho defendido, até eu evito, mas sempre que eu sou questionado, eu dou o exemplo da minha cidade, que eu governei por 4 mandatos. Araraquara, nós tínhamos mais de 3.000 câmeras na cidade, uma cidade de 250 mil habitantes, câmeras inteligentes, totens. A minha guarda municipal, quando eu fui prefeito, era desarmada, e Araraquara foi a segunda cidade mais segura do Brasil. Então, nós temos que avançar nesse debate. E eu também sempre digo que um debate de segurança pública, da nossa perspectiva, ela tem que jogar muito peso nas políticas públicas dos adolescentes em conflito com a lei. Nós temos que disputar os adolescentes e a juventude que iniciam, muitas vezes, em uma trajetória que pode levar a trajetória ao crime, que iniciam com pequenos delitos, mas que já se caracteriza como uma condução em conflito com a lei. Então, nós temos que ter políticas públicas que a gente consiga disputar o adolescente e o jovem com a criminalidade. Porque se nós não tivermos políticas públicas aí, evidente, esses jovens serão cooptados pelo crime organizado. E lá na ponta, eu defendo também, tenho defendido, que nós temos que ter uma política de reinserção social de apenado. É impossível você pensar numa política de segurança pública que você não cuide daqueles que cumpriram pena, portanto, pagaram pelos seus erros, mas não conseguem voltar para o mercado de trabalho, não conseguem voltar para o convívio da sociedade. Então, se nós não disputarmos adolescentes, se nós não proporcionarmos a reinserção social dos apenados, é evidente que são 2 setores, do ponto de vista da concepção social, são setores fragilizados que vão ser cooptados pelo crime organizado. Então, eu penso que nós temos que fazer um debate sério, nós temos que formular sobre segurança pública. Outro tema que eu penso que o Partido dos Trabalhadores tem que priorizar é a questão da urgência climática e da transição energética. Esse é o grande tema que vai permear os debates nessa segunda metade do século XXI. Eu não tenho nenhuma dúvida. E esse debate ele já é acalorado hoje. Já é acalorado hoje. Nós estamos aí com a COP para ser organizada no Brasil. O debate da transição energética vai ser predominante.
Agora, nós temos que entender que daqui 20 anos será impossível nós pensarmos um modelo de desenvolvimento econômico sem termos feito a transição energética. Então, é um debate fundamental, né? A direita mundial, né? Essa versão do fascismo que se instala, né? Principalmente, né? Eu não tenho nenhuma preocupação em fazer essa caracterização, e faço. Para mim, o Trump é o maior líder fascista do século XXI, né? E o fascismo que avança novamente na Europa, eles negam a urgência climática. O Trump diz explicitamente que não existe urgência climática, né? Portanto, a concepção de desenvolvimento dessa ultradireita é de continuar gerando riqueza, destruindo a natureza. Então, nós da esquerda temos que dizer o contrário, que existe urgência climática e que nós temos que construir as condições para a transição energética. Ainda mais no Brasil, que na minha avaliação é o país que mais tem condições hoje no mundo, no planeta, de produzir energia limpa. Então, um debate central. E outro debate que eu coloco como prioritário é o da exploração da costa equatorial. Se os estudos se confirmarem, nós teremos ali certamente uma reserva de petróleo, talvez maior que a do pré-sal, né? E claro, é um debate que tem que ser feito com muita responsabilidade, porque ele está literalmente na margem, né, da floresta amazônica, né? Ele dialoga com boa parte da Amazônia Legal. Então, o que eu proponho é que, se nós formos explorar o petróleo da margem equatorial, primeiro, que a gente consiga constituir um fundo que financie o reflorestamento da floresta amazônica. Que esse fundo também invista em alta tecnologia para que a gente melhore o nosso monitoramento do desmatamento da Amazônia. Que possamos fomentar e desenvolver um projeto econômico para a Amazônia Legal. Nós não queremos que a população da Amazônia Legal, faça desmatamento ilegal, que se enverede pela caça ilegal, pela pesca ilegal. Então, se nós não queremos que as comunidades, né, busquem a sua sobrevivência com um modelo que ele não é sustentável, então nós temos que apresentar um modelo de desenvolvimento econômico sustentável. Especialmente no momento voltando os olhos para o Brasil com este tema, né? Justamente por sediarmos a COP, enfim. Exato. Então nós temos que fazer esse debate e nós defendemos um projeto de desenvolvimento para a Amazônia Legal, que seja sustentável e que garanta qualidade de vida para os povos da região amazônica, porque não adianta só nós falarmos aquilo que nós não queremos que ocorra, mas são milhões de brasileiros e brasileiras que moram na Amazônia Legal e que precisam sobreviver, que precisam sustentar suas famílias, precisam de perspectiva de futuro. Além do que nós fomentarmos o desenvolvimento tecnológico. Eu penso que nós temos todas as condições de debater com a região, de chamar, né, as lideranças, de chamar os setores representantes da sociedade civil e debatermos efetivamente também um modelo de desenvolvimento que tenha como perspectiva o desenvolvimento tecnológico. Então, são temas importantes, são agendas importantes. Se o PT não estiver, na minha avaliação, envolvido, liderando esses debates, essas formulações, defendendo essas políticas públicas, claro que o partido deixará de dialogar com a sociedade real existente. E aí, claro, nós vamos perder espaço. E nós somos, do ponto de vista da legitimidade, esses debates de futuro do país, nós somos o partido com maior implantação nacional, com maior capacidade de diálogo
com a sociedade brasileira. Então, efetivamente, nós temos que cumprir o nosso papel no próximo período. Presidente, uma parte da sua fala logo no início que me chama muita atenção e que concordo, tem um acordo, é a questão da reforma política. Estamos longe, talvez, de conseguir uma reforma, mas é importante já começar a pensar nesse modelo de governança, né? E que o PT apresente propostas desse modelo de governança que partidos possam, de fato, discutir o país, apresentar uma proposta de país. Mas aí eu venho e te pergunto o seguinte: a gente vive hoje, de novo, num momento de discurso antissistema, né? De discurso antipolítica, que é muito predominante na direita, e temos visto isso chegar às camadas que antes chamávamos de nossa base, né? As camadas mais populares do país, os trabalhadores do país, aderindo cada vez mais a esse discurso antissistema de que a política não resolve nada. Então, diante desse desafio de ter que apresentar um projeto de país num sistema político como o nosso, o senhor concorda que a gente deveria, o partido deveria também trabalhar continuar, né, o trabalho de educação política, e de que as pessoas voltem a ter uma noção, uma compreensão política do papel dos partidos, do papel da participação política na sociedade, do papel do cidadão eficazmente nessa discussão, que acabou perdido, acabou sendo só guiado pelas campanhas de temáticas que defendam uma proposta ou outra, mas a discussão política em si acabou se perdendo muito, a compreensão da política. O senhor concorda que a gente deveria partir de um projeto de educação política, talvez até básico, desde a base, explicando mesmo como estamos no sistema político, a função dos partidos, dos nossos parlamentares e, bom, tentar acessar essa base novamente e desmontar esse discurso antissistema, que talvez seja muito importante para as eleições do ano que vem. Olha, primeiro, eu penso que o PT tem que fazer um esforço de formular sobre esse sentimento antissistema, que ele é real e hoje ele está sendo totalmente apropriado, né? Ele foi apropriado pela direita. E se nós voltarmos para tentar fazer um recorte histórico para entendermos esse sentimento antissistema, primeiro, tem um trecho do Cadernos do Cárcere, do Gramsci, que ele diz que a crise do capitalismo, e nós estamos vendo uma crise longa do capitalismo que se iniciou em 2008, essa crise destrói as instituições do status quo do capital e ela propicia a ascensão do fascismo. Isso quando ele analisa, na década de 20, a ascensão do fascismo na Itália e depois o fascismo que se desenvolve pós a crise de 29. Na verdade, ela já vinha dando indícios antes de 29. O capitalismo já mostrava ali os seus limites do ponto de vista da reprodução do capital. Então, nós estamos vendo uma crise econômica desde 2008. Essa crise, ela empobrece o mundo, né? Ela torna o mundo mais pobre, derrota o conceito da globalização. A globalização, que é um conceito em ascensão no começo do século XXI, onde os economistas diziam que a dinâmica do capitalismo não se daria mais pela concepção de Estado nacional, se daria, sim, pela dinâmica das grandes corporações. Portanto, as empresas, as grandes corporações, integradas ao sistema capitalista mundial,
essas grandes corporações dariam a dinâmica do desenvolvimento econômico. Pois bem, a crise de 2008 derrota o conceito de globalização e faz com que apareça e comece a emergir uma nova concepção de Estado Nacional, né? Só que um Estado Nacional, que também, se a gente fizer um paralelo, não é muito diferente o que o mundo viveu na primeira metade do século XX, antes da Segunda Guerra Mundial, uma ascensão de um Estado Nacional xenofóbico, racista, e que, junto com a xenofobia e com o racismo, traz toda uma agenda de direita. Pois bem, então é uma crise longa do capitalismo que nós estamos vivendo. Essa crise empobrece o mundo, derrota a concepção de globalização e faz com que se fortaleça essa concepção de Estado Nacional. Então, a economia vai se dar pela dinâmica dos países europeus, pela dinâmica dos Estados Unidos, pela dinâmica da China, da Rússia, das grandes potências capitalistas desse século XXI. Pois bem, junto, né, com essa ascensão, né, de um Estado xenofóbico e racista, vem também um enfraquecimento da democracia representativa. É inegável que nós estamos vivendo um enfraquecimento da democracia representativa. Em qualquer país do mundo que se reivindique democrático, nós estamos vendo a abstenção crescer, eleição a eleição, porque as pessoas não votam, porque elas entendem que votando o mundo não muda, a vida dela não melhora, as condições de vida dela não melhoram, então para que ela vai votar? Então, tem uma descrença na democracia representativa e, com isso, tem um crescimento do antissistema, ou seja, nada disso que está aí resolve o meu problema. Por que não resolve o problema? Porque, principalmente a classe média, perdeu o poder de consumo, perdeu a perspectiva de um futuro melhor, porque o mundo está mais pobre, porque o capitalismo não conseguiu sair da crise que se iniciou em 2008. Então, esse sentimento antissistema, ele é fruto de uma produção da crise do capitalismo e ele é apropriado por aqueles que querem negar o sistema. E claro, por incrível que pareça, a esquerda ou a centro-esquerda no mundo defende a democracia representativa, defende o parlamento, defende o judiciário. Nós defendemos as instituições da democracia, porque nós temos responsabilidade com o processo. E a direita, efetivamente, não defende e acaba capitalizando o antissistema. O Bolsonaro foi o antissistema em 2018 no Brasil, o Trump foi o antissistema em 2016 nos Estados Unidos. Nós vimos a Meloni, que é uma fascista, se elege primeira-ministra na Itália, né? E lideranças que representam esse antissistema, lideranças crescem no mundo todo, né? Todos os países do mundo, absolutamente em todos os países do mundo. Então, claro que tem uma disputa aí a ser feita. Agora, primeiro, essa descrença ela é consequência de uma crise do capitalismo. Portanto, nós deveríamos estar cobrando, né, do capitalismo mundial o empobrecimento do mundo, o enfraquecimento das instituições, o enfraquecimento da democracia representativa, né? Porque, se é verdade que a globalização é derrotada com a crise de 2008, também é verdade que a financiarização da economia ela avança numa velocidade absurda. E o que isso provoca? A concentração da renda. A financiarização da economia, sem aqui me estender, né, e tampouco querer adotar algum tom professoral, mas para ser didático, se é verdade, né, que o capitalismo ele cria as condições para o pensamento fascista, para o sentimento de antissistema, por conta
da descrença do que está aí, a financiarização da economia, ela concentra a renda. Ela aprofunda os efeitos do empobrecimento. Por quê? Só há duas formas de você distribuir renda na economia. Ou pelos salários e pagamento de serviços, ou pelo recolhimento de impostos e políticas de transferência de renda. Não há outra forma de você distribuir renda. Mas quando o capital produtivo ele começa a migrar para o capital financeiro, ou seja, para a economia financeira, aquilo que seria tradicional do capitalismo produtivo, ou seja, você obtém, você executa, né, a mais-valia, portanto, você faz com que a mais-valia seja realizada, você se apropria desse excedente e você reinveste para você aumentar ainda mais a sua capacidade de produção da mais-valia. Ou seja, o capital produtivo, na dinâmica do capitalismo até o começo do século XXI, ele produz, ele vende, ele se apropria e ele reinveste. Portanto, ele vai gerar mais riqueza, mas ele também vai gerar mais empregos, ele vai distribuir renda. O capitalismo financeiro não, ou seja, você gera riqueza, porque só a produção gera riqueza, só você transforma a matéria-prima em produto gera riqueza, você produz valor, só que quando você vai para as operações financeiras, você reproduz o capital sem gerar emprego. Então, você provoca a concentração da renda. E por incrível que pareça, hoje o que nós estamos vivendo é o empobrecimento do mundo todo, mas o aprofundamento da pobreza e da miséria nas regiões mais pobres do mundo. Aí o que acontece? Ou os conflitos regionais ou o aumento da pobreza faz com que aumente o fluxo imigratório. E aí, essa ascensão do pensamento fascista escolhe o inimigo. Quem é o inimigo? O inimigo é o imigrante. Então, efetivamente, nós estamos diante de um grande impasse. Eu penso que os partidos de esquerda, os partidos de centro-esquerda no mundo têm que abrir o debate da distribuição de renda. Porque a velocidade da concentração de renda é absurda. Né? No Brasil, isso também se reproduz, por isso que esse debate da justiça tributária é tão importante, porque nós temos que começar a debater a questão da concentração da renda no Brasil, ou seja, nós queremos que a renda seja distribuída, portanto, que o pobre, o trabalhador pague menos impostos para que aqueles que estão concentrando a renda paguem impostos. Inclusive, dessa perspectiva, é correto tributar as operações financeiras, porque elas é que vão dar velocidade à concentração da renda. Então, nós temos que identificar para a sociedade a origem do que nós estamos vivendo hoje, ou seja, do empobrecimento, da descrença, da não credibilidade na democracia representativa, porque se nós não identificarmos para a sociedade, se nós não debatermos com a sociedade, é evidente que o antissistema vira à direita, mas a direita é a responsável por tudo isso que nós estamos vivendo. Foi a direita que provocou a crise do capitalismo de 2008, é a direita que é responsável pela concentração da renda, é a direita que é responsável pelo aumento dos fluxos migratórios, e é a direita, hoje, a representante do fascismo que aprovou vários. Nós vimos na semana passada Portugal, a centro-direita em aliança com a direita fascista, aprovando uma nova legislação para perseguir imigrantes, principalmente imigrantes brasileiros. Então, nós temos que fazer esse debate com a sociedade para que a sociedade entenda efetivamente que se nós estamos vivendo numa crise do capitalismo,
uma descrença da democracia representativa, a responsabilidade é da direita, porque é a direita que levou o capitalismo a essa crise que nós estamos vivendo hoje. Presidente, pegando aí dessa sua fala, pegando a partir da distribuição de renda no Brasil, que está em pauta hoje, e, enfim, acabou tomando conta das discussões no país todo, né? Eu vi no discurso do senhor na coletiva de posse no partido e depois também numa divulgação de uma carta que o senhor teria enviado à CUT de compromissos. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: uma das, digamos, falhas apontadas por analistas e jornalistas seria o famoso afastamento do PT da base, o famoso afastamento do PT dos trabalhadores brasileiros. E hoje, de fato, é difícil discutir com trabalhadores política, né? É difícil discutir direitos trabalhistas, e a gente vem de uma reforma trabalhista e a gente está entrando num novo mundo do trabalho, né? Assim, além da gente ter vindo de uma reforma trabalhista que foi acachapante, a gente entra agora numa era do novo mundo do trabalho, de uberização, de pejotização, enfim. Você vê neste momento que a sociedade está mobilizada em torno dessas pautas, que são pautas das classes sociais mais baixas. Você vê uma oportunidade, talvez uma palavra horrível, mas você vê aí um caminho para o partido retomar esse contato de diálogo com os trabalhadores, com a classe trabalhadora entenda que a luta trabalhista é importante e bom, enfim, trazer essas pessoas para a discussão dentro do partido? Olha, acho que não é um processo simples o que nós estamos enfrentando e que nós vamos enfrentar. No final do século XX, começo do século XXI, nós tivemos uma mudança profunda no mundo do trabalho. Profunda. Adoção das novas tecnologias, adoção da robótica. E ainda nós não vimos absolutamente nada do que a inteligência artificial vai provocar no mundo do trabalho. Então, se nós já tivemos, com as mudanças que nós vivenciamos, uma nova caracterização da classe trabalhadora, ou seja, profissões deixaram de existir, outras profissões passaram a existir, nós vamos vivenciar esse processo de uma forma muito mais intensa no próximo período. O PT, ele não pode, em hipótese alguma, se dar o direito de não ser protagonista, primeiro, nessa leitura das mudanças. Segundo, identificando, né, além de nós identificarmos o que está acontecendo e a relação dessas transformações com a classe trabalhadora existente, né, nós não podemos não sermos os protagonistas pela nossa relação histórica com a classe trabalhadora, por sermos o partido hoje com maior implantação sindical no Brasil. Nós temos que entender quais são os anseios dessa nova classe trabalhadora. E o PT não pode ter uma postura autoritária de achar que ele sabe. Nós não sabemos, porque nós vimos o esforço do ministro Marinho corretamente, tentando criar uma legislação para defender os interesses dessas novas profissões emergentes, como motoentregador, motorista de Uber, né, que são profissões que emergiram e que nós não temos uma legislação ainda específica que proteja essas novas profissões. Nós, quando fomos para o Congresso debater esse projeto, literalmente nós somos derrotados. Derrotados, inclusive, pelos próprios trabalhadores que fizeram um discurso contra a regulamentação. Então, nós temos que
claro, na minha avaliação, ali teve também uma disputa das empresas, né? As empresas acabaram também sendo muito mais ofensivas no debate político contra a regulamentação, né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos, né, que ter humildade, ouvir essas trabalhadoras, esses trabalhadores. Eu falei aqui de moto entregadora, de Uber, mas eu tenho dito muito das novas profissões geradas pela internet, né, como as meninas e os meninos que ficam recortando vídeo, impulsionando vídeo para as plataformas e nem nome essa profissão tem. Nós não conseguimos sequer nominar essa profissão, quanto mais representar os seus interesses. E, claro, isso não se dá por magia. E eu tenho defendido muito a economia solidária como instrumento de organização dessa nova classe trabalhadora. Porque se é uma classe trabalhadora, né, se são trabalhadores e trabalhadoras que resistem, por exemplo, a manter relação com o movimento sindical, a estarem sindicalizados, talvez porque eles estão hegemonizados pelo pensamento liberal ou do pensamento neoliberal, nós podemos utilizar a economia solidária, o cooperativismo, como forma de organização desses trabalhadores. Eu tenho defendido muito isso nos diálogos que eu tenho feito com a CUT, e com o movimento sindical, que, na minha avaliação, cada sindicato deveria criar a Secretaria de Relações de Economia Solidária. Criar uma Secretaria de Economia Solidária para que todos os sindicatos estivessem olhando para essas novas profissões e pudessem, né, dentro do seu âmbito de atuação, também ajudar na organização dessas trabalhadoras e trabalhadores. Então, nós temos que ter presença. E como eu tenho defendido que o Partido dos Trabalhadores precisa voltar, não que tenha deixado, porque quando eu falo isso tem gente que fica brava, né? Mas nós nunca deixamos. Olha, nós nunca deixamos de fazer trabalho de base, é verdade, mas o trabalho de base, por exemplo, a gente voltar a nuclear o partido, deixou de ser uma orientação partidária, deixou de ser uma orientação central da nossa construção partidária. Então eu defendo muito que a gente também volte a nuclear o partido, a fazer organização de base, a ter presença na vida das trabalhadoras e trabalhadores, porque eu não tenho nenhuma dúvida que, né, eu digo isso e tenho repetido durante todo o PED, que nós não vamos disputar a consciência de classe postando rios, por mais que as novas tecnologias sejam importantes. Eu não nego, inclusive porque eu sou professor e utilizo as novas tecnologias. Mas a disputa da perspectiva da consciência de classe, ela se dá por meio do trabalho de educação popular. Então você tem que ter presença, você tem que estar presente, você tem que estar debatendo o funcionamento da sociedade para que os trabalhadores entendam, né, primeiro, em que engrenagem eles estão envolvidos, que engrenagem eles estão fazendo parte, né? E que entendam que eles precisam se organizar, eles têm condições de se organizar para, inclusive, melhorar as condições de negociação deles que é outra coisa interessante, com o novo patrão, né? O novo patrão são fundos de investimento, são capitalistas que compram ações na bolsa, então não tem a figura materializada daquele patrão típico, né? Então você precisa ter um grau de organização para que você dispute também, né, a remuneração por corrida do motoentregador, as condições de trabalho do motorista de aplicativo, as condições de trabalho para quem está em home office, recortando vídeo, impulsionando vídeo. Presidente, eu acho que a gente está com o tempo aí quase estourado e eu não posso deixar de tratar de um tema aqui, de uma curiosidade, enfim, um tema para a gente contemplar, a expectativa também com relação à sua presidência, esse período que começa. A primeira pergunta que eu queria te fazer é com relação à comunicação do partido.
Parece que foi um timing muito positivo, que justo na hora que aconteceu a sua eleição, teve uma mudança total na comunicação, na forma de abordar toda essa questão que foi os inimigos do povo, o Congresso Inimigo do Povo, né, e esse questionamento de que isso teria sido uma iniciativa do PT. O debate ganhou a sociedade, né? Então, eu acho que seria muito bom que a gente pudesse usar esse espaço para o senhor explicar como é que o senhor pensa a comunicação daqui para frente, porque existe uma crítica muito grande ao uso dessa palavra fascista, que essa palavra não comunica com a sociedade abertamente. Aqui, nesse momento, o senhor, na nossa conversa, o senhor diz também que a gente não sabe tudo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor está pensando essa comunicação, se o senhor tem acompanhado esse novo modelo, se isso é ou não é uma iniciativa do PT, se o senhor acha que esse é o caminho. Não, eu penso que a comunicação do partido tem conseguido dar conta dos debates da conjuntura, e eu tenho elogiado muito o trabalho de toda a equipe de comunicação do PT, né? Tenho ressaltado, né, a condição do Gilmar Tato, que é o nosso secretário de comunicação, mas também de toda a equipe. É uma equipe que se criou, é uma equipe muito comprometida e que tem trabalhado muito. Então, fica aqui o meu reconhecimento. Eu não tenho nenhuma dúvida que, se nós tivermos clareza da ação política, a comunicação comunica. Eu sempre disse o seguinte: olha, a comunicação ela é consequência da linha política. Não adianta você querer ter uma política de comunicação que seja forte, que seja robusta, se a linha política não está clara. Então, nós temos que ter a linha política, ter clareza na linha política, ter unidade na linha política e, claro, a comunicação certamente vai dar conta. Eu me reuni. Eu fui na reunião da bancada, o Rui Falcão estava, a gente conversou, participei de diálogo com ele. O Romênio, que também foi outro que disputou a presidência do partido, semana passada pediu uma conversa, nós conversamos também. Eu não tenho problema nenhum, quem disputou comigo pede, zero de problema. Ao contrário, eu sou grato ao Rui, ao Romênio e ao Walter por terem propiciado que nós debatêssemos o PT, que nós pudéssemos dialogar sobre o futuro do PT, sobre aquilo que nós queremos para o PT. Isso só foi possível debater porque nós tínhamos candidatos, né? Mas quem me conhece sabe que eu estou falando aqui não é discurso. Eu já disse isso, eu serei o presidente de todo o PT, de todas as forças políticas, de todas as tendências, né? Fiz isso quando eu fui presidente do PT de São Paulo por 2 mandatos, né? E farei agora na presidência nacional do partido. Então, eu não sou presidente de uma tendência ou de um grupo, eu sou presidente do PT. E nós vamos dialogar muito com todas as forças políticas do PT para que a gente construa unidade para enfrentar o que vem por aí, que são desafios duríssimos, duríssimos que nós teremos pela frente. Sabendo que o centro da nossa tática, né, a nossa ação mais importante é a reeleição do presidente Lula. Nós precisamos reeleger o presidente Lula, primeiro, para darmos continuidade a esse projeto de reconstrução do Brasil, que o presidente Lula tem liderado. E também a reeleição do presidente Lula significa nós derrotarmos essa organização de ultradireita no Brasil, que para mim eu acho que não tem problema nenhum em falar e qualificar, que é fascista. Para quem está nos assistindo que não consegue identificar o fascismo nasce na década de 20 na Itália, ele avança por toda a Europa e desemboca no nazismo, no pré-Segunda Guerra Mundial, para a gente entender o que representa o pensamento fascista, né, o pensamento político, né, que se organiza por meio, né, dos conceitos do fascismo. Então, nós temos que derrotar essa forma de pensar política, nós temos que derrotar essa prática política, porque nós não queremos perseguir os diferentes, né, porque o fascismo ele não aceita o diferente, tanto é que no pré-Segunda Guerra Mundial perseguiu os judeus, perseguiu
os ciganos e os imigrantes. Agora nós estamos vendo de novo, né, o pensamento fascista perseguindo imigrantes no mundo afora. Então, nós não queremos isso para o mundo, não queremos isso para o Brasil. Nós queremos que prevaleça a democracia para que a gente construa um país sem privilégios, nós temos que enfrentar os privilégios, e também um país com igualdade de oportunidades. Muito obrigado. Guto, tem uma última pergunta para a gente encerrar, presidente. Para encerrar, presidente, sobre a sua gestão, para a gente centrar um pouco mais na sua gestão que começa agora. A Fundação Perseu Abramo, que publica essa revista, tem desenvolvido aí ao longo de toda a sua história, uma produção forte de conhecimento e de pesquisas, mas nos tempos recentes investindo pesado aí em formação política, tanto para os quadros petistas quanto para a militância, em vários âmbitos, desde história da política do Brasil até comunicação, como fazer ali a sua comunicação dentro de casa. É uma think tank importante do partido, um investimento importante do Partido dos Trabalhadores. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor aí, o que você espera aí na sua gestão da Fundação Perseu Abramo, como você enxerga o papel da Fundação Perseu Abramo hoje dentro do Partido dos Trabalhadores, dessa construção toda de desafios que você mencionou. Olha, eu penso que a Fundação Perseu Abramo ela é estratégica para que a gente possa pensar o desenvolvimento do partido. Ela é estratégica, ela é fundamental, né? Ela tem cumprido um papel importante, um papel de formulação, né? Como você mesmo disse, de investir muito na formação política, né? E hoje a Fundação tem acúmulo, né? Ela tem um acúmulo político que, inclusive, é importante para que a gente oriente as nossas ações. Se depender de mim, eu quero trabalhar cada vez mais próximo da Fundação, né? Quero que a Fundação nos ajude nos grandes desafios que nós temos pela frente, né? Quero que a Fundação possa, né, nesse esforço de formulação que nós teremos que ter desses temas que eu elenquei aqui, eu não tenho nenhuma dúvida que a Fundação é parceira estratégica. Ela é parceira estratégica. Então, vamos trabalhar muito, muito em conjunto. Tenho conversado muito com o Paulo Okamoto, que é o presidente da Fundação, e vou aí logo depois da posse, já combinei com ele. Nós temos reuniões de planejamento sobre as ações da Fundação nesse apoio, né, às mudanças que nós precisamos provocar no partido. O PT é um partido vitorioso, 5 vezes elegeu o presidente da República. É um partido que tem uma história linda, magnífica. Na minha avaliação, a Gleisi foi a principal dirigente da história do PT pelas condições históricas que ela presidiu o partido. Mas, claro, nós temos novos desafios colocados na conjuntura. Esses novos desafios vão exigir muito do Partido dos Trabalhadores e a grande parceria do PT nesse esforço de formulação e de formação, né, dos nossos quadros, da nossa militância, para o enfrentamento que terá pela frente, né, é fundamental essa organização e essa aliança estratégica com a Fundação Perseu Abramo. Obrigada, presidente. Muito obrigado, presidente. Obrigado.